Bom, neste vídeo eu quero repassar com vocês a aula 20 do fascículo Álgebra Linear 1, volume 2. Na aula 20, o autor trata do assunto núcleo e imagem de uma transformação linear. Então, nas aulas 18 e 19, a gente viu a definição de transformação linear e algumas propriedades que envolvem uma transformação linear. Então, a gente viu que uma transformação linear ela é uma função entre espaços vetoriais. Então, ela é uma função que transforma elementos de um dado espaço vetorial em elementos de um outro espaço vetorial. Quando essa transformação ela leva elementos de V em elementos do próprio V, então essa transformação linear é chamada de operador linear. Bom, agora a gente vai definir o que é o núcleo e o que é a imagem de uma dada transformação linear. Então, vamos considerar V e W dois espaços vetoriais e T uma transformação linear de V em W. A gente chama de núcleo de T, e a gente vai representar por N de T, ou também uso muito nuc de T, o conjunto dos elementos V do espaço domínio, tais que T aplicado nesses elementos é igual ao vetor nulo do espaço W. Então, o núcleo ele é formado por elementos do domínio que são levados no zero lá do contradomínio, tá? Então, está aqui em palavras, o núcleo de uma transformação linear é o subconjunto do domínio formado pelos vetores que são levados ao vetor nulo do contradomínio. Como exercício, a gente vai fazer aí o primeiro exercício, acho que da página 34, se não me engano. Tá? Neste exercício, é pedido para verificar se cada vetor V do domínio pertence ao núcleo da transformação linear, que leva V em W em cada caso. Transformação linear de V em W, né? No item A, T então leva vetores de R3 em vetores de R2. Então, tem um erro aqui, ó, na definição de T. Teria que estar escrito T de X, Y e Z, já que leva elementos de R3 em R2. Também no item B, tá? Então, peço que vocês corrijam, por favor. Bom, então vamos verificar se o vetor V pertence ao núcleo dessa transformação linear de R3 para R2. Para que V seja elemento do núcleo, T de V tem que ser igual ao vetor nulo de R2. T de V tem que ser igual a 0, 0. Então, vamos calcular T de V. T no item A, T do vetor 4, menos 1 e 3 vai ser igual. A primeira coordenada é x mais y menos z. Então, vai ser 4 menos 1, que é mais y, menos z, que é 3. Né? Aqui é x, y e z. E na segunda coordenada, 3y mais z. Então, vai ficar menos 3 mais 3. Isso dá 0, 0, o que implica que V igual a 4 menos 1, 3, pertence ao núcleo da transformação T. No item B, a transformação é a mesma, porém o vetor é diferente. Agora a gente quer saber se V é igual a 1 menos 1, 2, pertence ou não ao núcleo. Então, vamos calcular T de V. T de V, então, é igual. Na primeira coordenada, a gente tem x mais y menos z. E na segunda,
3y mais z. Então, vai ficar menos 3 mais 2. Isso é igual a menos 2 menos 1, que é diferente do vetor nulo de R2, o que implica que V não é elemento do núcleo de T. No item C, V é o espaço das matrizes quadradas de ordem 2 com entradas reais e W é o conjunto dos reais. T de uma matriz dessa forma, então, é igual à soma de A1 com A12 mais 2 vezes A21 mais 2 vezes A22. Então, vamos verificar se T de V é zero. T de V tem que ser o número zero, né? Quem vai ser T de V? T de V, então, quem é o A1? É 1, mais A12, que é menos 3, mais 2 vezes A21. A21 é o 5, então vai ficar mais 10, mais 2 vezes 2, que é 4. Então, isso dá 12, né? Menos 2, 14 menos 2 dá 12, que é diferente de zero. Então, V não pertence ao núcleo da transformação T. No item D, T também tem a mesma transformação, né, do item C. Então, vamos verificar se T de V é zero. T de V vai ser 1 mais 3, mais 2 vezes 3, que é 6, menos 10, que é 2 vezes menos 5. Então, isso dá 0, né? 4 mais 6, 10, menos 10, 0. Isso implica que V pertence ao núcleo de T, já que V foi levado no vetor nulo do contradomínio. No exemplo 21, a gente vai determinar o núcleo da transformação linear que leva elementos de R4 em R3, definida da seguinte forma. T de x, y, z, t vai ser 2x na primeira coordenada, x mais 2y menos z na segunda e x menos y mais z mais t na terceira coordenada. Nós queremos determinar o conjunto núcleo de T. Bom, o núcleo de T é formado, então, pelos elementos de R4, tais que T desses vetores de R4 são levados no vetor nulo de R3, né? Bom, T de x, y, z, w, então a gente diz que V igual a x, y, z, t pertence ao núcleo de T, se e somente se T de x, y, z, t for igual a 0, 0, 0. Ou seja, se e somente se 2x, x mais 2y menos z, x menos y mais z mais t for igual a 0, 0, 0. Ou seja, se 2x for 0, se x mais 2y menos z também for igual a 0, e se x menos y mais z mais t for igual a 0. Da primeira equação, a gente conclui que x é 0. Da segunda, 2y é igual a z, usando o fato de x ser igual a 0. E da terceira, que y é igual a z mais t. Né? X é 0, substitui x por 0, passei o y para o lado direito, ou somei y dos dois lados da igualdade, tivemos então y igual a z mais t, só que z é 2y, né? Então a gente pode escrever y é igual a 2y mais t,
que implica que t é igual a y menos 2y, ou seja, menos y. Então, a solução desse sistema vai representar o núcleo da transformação. Então, a gente pode escrever o núcleo de t como x, y, z, t pertencentes a R4, tal que x é igual a 0, z é igual a 2y, e t igual a menos y. Ou ainda, escrever como 0, y, 2y e menos y, tal que y pertence aos reais. Então, tem essas duas formas de escrever o conjunto núcleo de T. Bom, vamos definir agora o conjunto imagem de uma transformação linear. É a mesma definição de imagem de uma função. Né? Então, se V e W são espaços vetoriais e T é uma transformação linear que leva V e W, a imagem de T, que vai ser denotada por IM de T, é o conjunto de todos os vetores do contradomínio que podem ser escritos na forma T de V para algum V em V. Ou seja, se a gente tem aqui V e W e aqui a transformação que leva elementos de W, a gente sabe que T então é uma função. Então, para todo elemento de V existe um único correspondente em W e nós sabemos que pode, no domínio, todo elemento do domínio tem que ter um correspondente no contradomínio. Né? Porém, podem existir elementos aqui de W que não tem nenhum correspondente em V. O conjunto imagem é o subconjunto de W formado apenas pelos elementos que têm correspondente em V. Né? Então, imagem de T são os elementos Wzinho de W, tal que W é T de alguém lá de V. Então, nesse exemplo 23, a gente quer determinar a imagem da seguinte transformação linear. T, ela leva vetores de R2 em vetores de R3, e ela é definida por T de xy igual a x mais y, x menos y, x menos 2y. Bom, como a imagem é um subconjunto de R3, então o vetor V da forma ABC pertence à imagem de T se e somente se V for igual a T de xy. T de um vetor igual a xy, né? Vetor de R2. Bom, V é igual a T de xy se e somente se x mais y, x menos y, x menos 2y, que é T de xy, for igual a ABC. Ou seja, se e somente se x mais y for igual a x menos y for igual a B e x menos 2y for igual a C. Da primeira e segunda equações, a gente pode, na verdade, para a gente determinar a imagem de T, nós precisamos determinar condições sobre A, B e C para que esse sistema linear ele possua pelo menos uma solução. Tá? Então, a gente precisa analisar o sistema linear cuja matriz aumentada é a seguinte. Menos 2. Esse é um sistema de 3 equações e 2 variáveis. Quando que esse sistema vai ter solução? Observem que pela primeira e segunda equações,
a gente pode concluir que 2x é igual a A mais B. Então, x é igual a A mais B sobre 2. Substituindo o valor de x na segunda equação, por exemplo, a gente tem que A mais B sobre 2 menos y, isso é B, o que implica que y é igual a A mais B sobre 2 menos B, isso é igual a A menos B sobre 2. Vamos verificar agora se esses valores de A e B satisfazem a terceira. Para que esse sistema tenha solução, eles devem satisfazer a terceira equação do sistema. Bom, a terceira equação do sistema é x, que a gente vai substituir por A mais B sobre 2, menos 2 vezes y, que é A menos B sobre 2. A gente quer que isso seja igual a C. Ou seja, a gente quer que A mais B sobre 2 é menos 2A mais 2B, tudo isso sobre 2, né? Isso seja igual a C. Ou seja, C, então A menos 2A dá menos A, B mais 2B mais 3B, isso tem que ser igual a 2C. Então, esse sistema ele possui solução se 3B menos A for igual a 2C. Então, a imagem da transformação T, ela é um subconjunto de R3, ABC pertencentes a R3, tal que 3B menos A é igual a 2C. Ou a gente ainda pode escrever como substituir A por 3B menos 2C, B e C. Essa também é uma forma de descrever o conjunto imagem. Tá? Então, determinamos a imagem, o conjunto imagem dessa transformação linear. Como exemplo, como exercício, eu quero resolver o segundo da página 34 a 35 dessa aula. T agora é uma transformação linear que leva polinômios de grau 2, né, polinômios de variável real de grau 2 em polinômios de variável real de grau 3. E a transformação ela é definida por T de um polinômio P de T é igual a T vezes o polinômio P de T. Quais desses seguintes vetores estão na imagem de T? Então, eu quero saber se T2 no item A pertence à imagem de T. T2 vai pertencer à imagem de T se T2 for igual a T de um polinômio P de T. Observe que T ao quadrado pode ser escrito como T vezes T. Então, se considerarmos P de T o polinômio igual a T, então isso é igual a T ao quadrado, né, vai ser igual a T vezes P de T. Ou seja, isso é T vezes P de T. Então, T2 pertence à imagem de T, já que a gente consegue escrever T ao quadrado como T de alguém lá de P2. O polinômio nulo pertence à imagem? Pertence porque nós podemos escrever o polinômio
identicamente nulo de R3 como 0 vezes o polinômio t. Então, chamando de P de t o polinômio. Então, se a gente chamar pertence à imagem de t, então assim, por quê? A gente pode escrever 0 como 0 vezes t. Isso é P de t vezes t, onde P de t é 0, ou seja, isso é t de P de t. Então, o vetor nulo é igual a P do vetor nulo. Então, ele está na imagem da transformação t. O polinômio t mais 1, ele não pertence à imagem de t, porque a gente não consegue escrever o polinômio p t mais 1. T mais 1 não pertence à imagem de t, pois t mais 1 é diferente de t de p de t para todo polinômio p de t pertencente a P2. Se a gente pudesse escrever, né, t mais 1 como uma, que é diferente, t mais 1 como t de alguém lá de P2, então t mais 1 seria igual a t vezes p de t. E para todo polinômio da forma t vezes p de t, esse polinômio resultante é múltiplo do polinômio t. E t mais 1 não é múltiplo do polinômio t, tá? Por causa do 1 aqui. No item D, t ao quadrado menos 2t. A gente quer saber, então, se t ao quadrado menos 2t pertence à imagem de t. A resposta é positiva, porque nós podemos escrever t ao quadrado menos 2t como t que multiplica t menos 2. Então, chamando de p de t menos 2, isso é igual a t vezes p de t, que é igual a t de p de t. Ou seja, isso é t de t menos 2. E t menos 2 pertence a P2, é um polinômio de grau 2. Só voltando aqui, no item A, t ao quadrado é t de t. T também está em P2. E no item B, 0 é P de 0, que é igual a t de 0. Corrigir aqui. Isso é t de 0. E 0 também é um polinômio de P2. Então, apenas no item C, o polinômio indicado aí não está na imagem da transformação T. Um teorema, esses conjuntos núcleo e imagem, eles são, a gente viu que então que o núcleo é um subconjunto do domínio e que a imagem é um subconjunto contradomínio. Mas eles não são subconjuntos quaisquer, tá? No teorema 1, a gente vai mostrar então que o núcleo ele é um subespaço vetorial do domínio, tá? Bom, para a gente provar, a gente sabe então que o núcleo, deixa eu usar a mesma notação fácil, né? Que o núcleo de T ele é um subconjunto de V, a gente quer provar que ele é um subespaço de V. Para a gente mostrar que um determinado subconjunto de um espaço vetorial é um subespaço vetorial, a gente precisa mostrar que ele é não vazio. Por que o núcleo é diferente do vazio? Porque o vetor nulo de R, de V, ele pertence ao núcleo de T. Por quê? Porque T
de 0 elevado no zero do contradomínio, elevado no vetor nulo de dado. Isso por definição de transformação linear, a gente já provou isso. Então, o zero pertence ao núcleo, ou seja, o núcleo não é vazio. A segunda coisa que devemos mostrar é que o núcleo ele é fechado para a soma. Então, a gente precisa considerar U e V vetores do núcleo, não de V, né? Do núcleo da transformação, e a gente quer mostrar que a soma U mais V também está no núcleo. Se U e V pertencem ao núcleo de T, então T de U é igual a T de V, que é igual a 0. Então, T de U mais V, por definição de transformação linear, isso é T de U mais T de V, que é igual a 0 mais 0, que é o vetor nulo de dado. Que eu vou escrever, né? Então, U mais V, já que T de U mais V é 0, pertence ao núcleo de T, ou seja, o núcleo é fechado para a soma. A última coisa que devemos mostrar para mostrar que o núcleo é subespaço é verificar que ele é fechado para produto por escalar. Então, se alfa é um escalar, então T de alfa vezes U, isso por definição de transformação linear é alfa vezes T de U. Como U está no núcleo, então T de U é 0, então isso é alfa vezes o vetor nulo de W, ou seja, isso é o vetor nulo de W. Logo, alfa vezes U pertence ao núcleo de T, já que T de alfa vezes U é o vetor nulo. Portanto, o núcleo é subespaço do espaço V. Agora a gente vai mostrar que a imagem também é um subespaço vetorial, só que agora do contradomínio, do espaço W. Bom, novamente a gente tem que mostrar então que a imagem é não vazia, é fechado para a soma e é fechado para produto por escalar. A imagem de T é não vazia porque o vetor nulo de W pertence à imagem de T. Porque o vetor nulo de W ele é escrito como T vezes, ele pode ser escrito, né, como T vezes T de 0, onde 0 aqui é o vetor nulo de V, tá? Aqui não implica, né, 2. Tá? Então, a imagem de T é não vazia. Agora vamos considerar x e y elementos da imagem de T. Se x está na imagem de T, então existe V pertencente a V, tal que T de V é x, e se y está na imagem de T, existe U em V, tal que T de U é y. Dessa forma, T de U mais V, por definição de transformação linear, isso é T de U mais T de V, que é igual a y mais x. Bom, então, y mais x é T de alguém, isso aqui está em V, já que V é espaço vetorial, né? Então, y mais x é T de alguém de V, ou seja, y mais x pertence à imagem de T. Mostramos então que a imagem de T é fechado para soma. Agora vamos considerar alfa real e x pertencente à imagem de T, e a gente vai mostrar que alfa vezes x também está na imagem de T.
Se x está na imagem de T, é porque existe V pertencente a V, tal que T de V é x. Então, T de alfa V pertence a V, porque V é espaço vetorial, isso é igual a alfa vezes T de V, ou seja, isso é alfa x. Então, alfa x é igual a T de alguém de V, ou seja, alfa x pertence à imagem de T. Logo, a imagem é um subespaço vetorial de W. Agora a gente vai resolver o terceiro exercício dessa aula. Nesse exercício é pedido para determinar a dimensão e uma base do núcleo, já que a gente mostrou que ele é um subespaço vetorial, então ele tem base e tem dimensão, né? E também determinar a dimensão e uma base do espaço, do subespaço, né? Imagem de T. T é a transformação que leva vetores de R3 em R2, e T é dada por T de x, y, z igual a y menos 2z, x menos y menos z. Vamos primeiramente determinar, para a gente determinar a dimensão e a imagem, para a gente determinar isso, uma base e a dimensão de um subespaço, a gente precisa primeiro saber a cara desse subespaço. Então, a gente vai determinar primeiro a cara do núcleo para depois determinar uma base e a dimensão desse subespaço. Então, vamos tomar V pertencente ao núcleo da transformação T. Então, V é igual a um vetor de R3, já que o núcleo é subespaço do domínio, né? E T de V é 0, 0, é o vetor nulo de R2. Então, y menos 2z, x menos y menos z, que é t de x, y, z, ou seja, é t de v, isso é 0, 0. Ou seja, y menos 2z é 0 e x menos y menos z é 0. Da primeira equação desse sistema, a gente conclui que y é igual a 2z. E da segunda, que x menos 2z menos z é igual a 0, ou seja, x é igual a 3z. Esse é um sistema com duas equações e três variáveis, então ele é possível, porém ele é indeterminado, né? E a solução desse sistema representa o núcleo da transformação. Então, o vetor V ele é da forma x, que é 3z, y, que é 2z, e z, ou seja, o núcleo de T pode ser escrito como 3z, 2z e z pertencente a R4, tal que z pertence a R. Oh, meu Deus, R3. Ou então, simplesmente 3z, 2z, z, tal que z é real. Bom, então determinamos o núcleo. Como que a gente agora vai determinar uma base? Para em seguida determinar a dimensão desse subespaço. Bom, um vetor, então, qualquer do núcleo, ele é dessa forma, né? Observem que a gente pode colocar o z em evidência nesse vetor. Esse vetor é igual ao escalar z que multiplica o vetor 3, 2, 1. Então, o núcleo da transformação T é o subespaço gerado pelo vetor 3, 2, 1.
o que implica, esse vetor obviamente é uma base, né, um único vetor. Se ele for não nulo, ele é linearmente independente. Então, como ele é esse conjunto formado apenas por esse vetor V, né, Li, e gera o núcleo, então é uma base. Portanto, a dimensão do núcleo da transformação T é 1. No quarto exercício... não, a gente ainda não acabou, né? A gente só determinou uma base e a dimensão do núcleo. Agora a gente precisa determinar a dimensão e uma base da imagem dessa transformação. Então, a gente precisa descrever o subespaço imagem primeiro, né? Bom, como a transformação ela leva elementos de R3 em R2, então a imagem de T é um subconjunto de R2. Então, vamos considerar AB, um vetor de R2, né, pertencente à imagem de T. Então, AB é igual a T de alguém lá de R3, T de x, y, z. Ou seja, AB vai ser igual a y menos 2z e x menos y menos z. Isso é T de x, y, z, né? Ou seja, y menos 2z tem que ser igual a e x menos y menos z tem que ser igual a b. Então, a gente está com um sistema linear de duas equações e três variáveis. Se a gente quer saber quais as condições sobre A e B para que esse sistema possua solução. Essas condições sobre A e B vão determinar o conjunto imagem. Esse sistema ele é sempre possível e ele é indeterminado. Observe que a gente pode escrever na primeira equação. As variáveis são x, y e z, né? Y como a mais 2z. E da segunda, a gente pode escrever x menos y, que é a mais 2z, menos z, igual a b. Então, x menos a menos 2z menos z menos 3z igual a b, ou seja, x é a mais b menos 3z. Então, x e y puderam ser... a gente conseguiu escrever x e y em função de z. Tá? Então, a solução desse sistema é da forma a mais b menos 3z, a mais 2z, z, isso pertencente a R3. Tá? Então, como esse sistema possui solução? Vou chamar esse sistema de S aqui. Então, S possui solução para qualquer valor de A e B. Então, a imagem da transformação é o próprio R2, já que para todo par AB, esse sistema tem solução. Tá? Então, a imagem de T é o próprio R2. Se a gente tivesse condições para A e B, de forma que esse sistema só possuísse solução se essa determinada condição fosse satisfeita, essa condição determinaria a imagem da transformação. Tá? Então, sempre que a gente quer determinar a imagem de uma transformação linear, a gente vai tomar um vetor do contradomínio, escrever ele como T de alguém lá do domínio e determinar condições sobre as entradas desse vetor que está na imagem para que o sistema obtido por essa igualdade possua solução, possua pelo menos uma solução. Tá?
Bom, se a imagem de R2, se a imagem de T é R2, e a gente sabe que uma base de R2, por exemplo, é a base canônica, né? Então, isso aqui é uma base da imagem de T, e a dimensão da imagem de T é 2. Agora sim a gente terminou o terceiro exercício. No quarto exercício, T ela é uma transformação linear que leva matrizes quadradas de ordem 2 em matrizes quadradas de ordem 2. Né? T leva M2 em M2. Vamos escrever T bonitinho aqui. Ó. T de V, né, já que V está em M2, vou colocar que isso é T de A, B, C, D. V é essa matriz, que é igual à matriz A, que é 2, 3, menos 1, 2, vezes V, né? É A vezes V. A, B, C, D. Então, T de V isso vai dar uma matriz 2 por 2, né? Vai dar 2A mais 3C, 2B mais 3D, menos A mais 2C e menos B mais 2D. É pedido para determinar a dimensão e encontrar uma base para a imagem e também para o núcleo. Vamos fazer primeiro para o núcleo. Então, vamos considerar que V pertence ao núcleo da transformação. Então, T de V vai ser a matriz nula, matriz quadrada, né, de ordem 2 nula. Ou seja, como T de V está descrito aqui, e T de V então vai ser igual a matriz nula se 2A mais 3C for igual a 0, menos A mais 2C também for igual a 0, 2B mais 3D tem que ser igual a 0 e menos B mais 2D também tem que ser igual a 0. Resolvendo esses dois sistemas de duas equações de duas variáveis, a gente vai encontrar A igual a B igual a C igual a 0. Então, o núcleo da transformação T é constituído apenas da matriz nula, quadrada de ordem 2. Como esse vetor, né, essa matriz pode ser enxergada como um vetor, e este é o vetor nulo, e a gente sabe que o vetor nulo, o conjunto formado apenas por um vetor nulo, ele é linearmente dependente, então esse conjunto não forma uma base, então a gente sabe que a dimensão do núcleo é 0. Agora a gente vai determinar uma base e dimensão para o conjunto imagem. Aqui. Bom, vamos considerar então x, y, z e t pertencente à imagem de t. Então, existe V pertencente a M 2 por 2, tal que T de V é igual a x, y, z, t. T de V, vamos considerar V A, B, C, D. Então, T de V é definido dessa forma. Então, vamos igualar aquela matriz. Então, isso vai ser igual a 2A
mais 3C, menos A mais 2C, 2B mais 3D e menos B mais 2D. Então, para a gente determinar a imagem da transformação, a gente vai determinar condições sobre x, y, z e t para que esse sistema possua pelo menos uma solução. O sistema é o seguinte: 2A mais 3C igual a x, menos A mais 2C igual a z, 2B mais 3D igual a y e menos B mais 2D igual a t. Esse sistema ele possui 4 variáveis e 4 equações. Se a gente for escalonar esse sistema, vou escrever a matriz aumentada dele aqui. A matriz aumentada dele é 2, o coeficiente de B na primeira equação é 0, de C 3, de D 0, né? As variáveis são A, B, C e D. X é o termo independente. Na segunda, menos 1, 0, 2, 0, Z. Na terceira, 0, 2, 0, 3, Y. Na quarta, menos 1, 0, menos 1, 0, 2 e t. Escalonando essa matriz, eu não vou escalonar ela aqui não. Eu vou deixar para vocês escalonarem essa matriz. Então, a primeira coisa a se fazer seria trocar a linha 1 com a linha 2. Depois, deixa eu ver se eu preciso trocar a linha 1 com a linha 2. Não precisa. Vamos escalonar. Vamos fazer ela direto. Eu consigo zerar. O importante é que eu quero fazer zeros, aparecer zeros aqui, né? Quero abaixo dessa diagonal. Então, eu quero que esses elementos todos aqui sejam iguais a zero. Aqui já aparece menos 1, aqui já tem 0, 0, 2 e menos 1. Então, como que nós podemos fazer com que esse menos 1 vire zero? Vou fazer L1 mais 2L2. A gente obtém. Vamos repetir a primeira linha. Na segunda vai ficar 2 mais 2 vezes menos 1 é 2 menos 2, 0. 0 mais 2 vezes 0, 0. 3 mais 2 vezes 2 é 3 mais 4, que é 7. Vai ficar 0 e aqui vai ficar x mais 2z. As outras, melhor, a gente já vai fazer, já que a gente quer fazer com que esse 2 aqui vire 0, a gente pode fazer o seguinte, fazer duas vezes, vamos fazer a linha 3 mais duas vezes a linha 4. Então, eu vou repetir a linha 3. 0 mais 2 vezes 0, 0. 2 mais 2 vezes menos 1 dá 0. Aqui também vai dar 0. E 3 mais 2 vezes 2 dá 7. E aqui vai dar y mais 2t. A gente não precisa fazer esse 2 virar 0. A gente já consegue resolver o sistema dessa forma, né? Olha, observe que a última equação dá 7d igual a y mais 2t. Ou seja, d é y mais 2t sobre 7. Então, da última linha, a gente determina o valor da variável d, substituindo na penúltima linha, a gente vai encontrar o valor da variável b. A terceira linha já nos dá o valor da variável c. Substituindo na primeira, a gente encontra o valor da variável a. Então, esse sistema aqui, que eu vou chamar de S,
ele possui única solução, ele é possível e determinado para qualquer valor de x, y, z e t. Observe que y mais 2t pode ser inclusive zero. Nesse caso, d vai ser zero. Então, não tem restrição nenhuma para valores de y e t para encontrar o valor de d. Não vou ter restrição nenhuma para o valor de y para encontrar o valor de b. Tá? E assim por diante. Então, a imagem de t é o próprio conjunto das matrizes quadradas de ordem 2 com entradas reais. Então, uma base para a imagem, por exemplo, a base canônica desse conjunto, que é o conjunto das matrizes dessa forma. São 4 matrizes, a dimensão de M2 por 2 é 4. Então, a dimensão da imagem dessa transformação é 4. Vamos resolver agora o quinto exercício. Nele, T é uma transformação que leva polinômios de grau 3 em polinômios de grau 2. E T leva um polinômio de grau 3 na derivada desse polinômio. A gente sabe que quando a gente deriva um polinômio de grau 3, a gente encontra um polinômio de grau 2. Vocês viram isso lá no estudo do cálculo, né? Cálculo 1. Tá? Então, vamos descrever o núcleo de T. Isso que foi pedido. Bom, então, seja P de T pertencente ao núcleo de T. Então, sabendo que o núcleo é um subespaço e é, obviamente, um subconjunto desse conjunto, né? Conjunto dos polinômios de grau 3, então a gente pode escrever P de T como A0 mais A1T mais A2T ao quadrado mais A3T ao cubo, onde A0, A1, A2 e A3 são números reais. Bom, então, se P está no núcleo, P pode ser escrito dessa forma e T de P de T é igual ao polinômio identicamente nulo de P2. Então, P é 0 mais 0t mais 0t ao quadrado, ou seja, o polinômio nulo de P2. Bom, por definição de T de P de T, a gente sabe que T de P de T é igual à derivada de P, ou seja, isso vai dar, derivando esse polinômio aqui, isso vai dar A0 é constante, derivada de constante é 0, então vai ficar A1 mais 2A2t mais 3A3t ao quadrado. E a gente quer então que isso seja igual a 0 mais 0t mais 0t ao quadrado. Ou seja, A1 tem que ser igual a 0, 2A2 tem que ser igual a 0, que implica A2 igual a 0, e 3A3 igual a 0, que implica A3 igual a 0. Então, os polinômios que estão no núcleo de T são os polinômios da forma A0 mais A1 de T mais A2t ao quadrado mais A3t ao cubo, onde A1, A2, A3 é 0, ou seja, P de T tem que ser igual a 0, que é constante. Então, o núcleo de T é formado pelo conjunto dos polinômios constantes de P3. Isso é igual ao conjunto dos reais, né? De todas as constantes, todos os números reais. No sexto exercício, a gente quer encontrar uma transformação linear
que leva elementos de R3 em R4, cuja imagem seja gerada por esses dois vetores. Eu vou chamar aqui de V1 e V2. Então, a gente quer determinar T tal que a imagem de T é gerada por V1 e V2. Então, se V pertence à imagem de T, implica que existem x e y reais, tais que V é x V1 mais y V2, né? Já que a imagem é gerada por esses vetores, todo elemento da imagem é uma combinação linear desses vetores. Vamos, se V está na imagem, V é subconjunto do V é elemento de R4, já que a imagem é subconjunto de R4. Então, vamos considerar V como A, B, C, D. Então, a gente vai escrever isso como x vezes V1, que é 1, 0, 2, 3, mais y vezes V2, que é 1, 0, menos 1, 5. Isso implica que esse vetor aqui vai ser x mais y, 0, 2x menos y e 3x mais 5y. Então, a gente tem o seguinte sistema linear. X mais y igual a 0 igual a B, 2x menos y igual a C, 3x mais 5y igual a D. A gente tem várias formas, então, de escrever a transformação linear. A gente viu que um elemento está na imagem se a segunda coordenada dele for 0, porque B tem que ser 0, né? Das duas primeiras equações, a gente pode concluir que, vamos somar as duas primeiras, não, a primeira e a terceira. 3x é igual a A mais C. Então, x é A mais C sobre 3. O que mais que a gente pode concluir? Que 3x... Tá, se a gente encontrou o melhor, a gente quer encontrar A, né? A gente quer encontrar... Isso mesmo. É isso mesmo. Bom, substituindo o valor de x obtido aqui na primeira equação, a gente tem o seguinte: A mais C sobre 3 mais y é igual a A, ou seja, y é igual a A menos A mais C sobre 3, isso é igual a 2A menos C sobre 3. Esse é o valor de y. Então, a gente pode escrever uma forma de escrever a transformação linear é a seguinte. Antes da gente escrever, vamos substituir os valores encontrados de x e y na última equação, para a gente ter também x e y escritos em função de d, né? Então, 3 vezes A mais C sobre 3 mais 5 vezes 2A menos C sobre 3, isso tem que ser D, ou seja, 3A mais 3C mais 10A menos 5C, isso tem que ser igual a 3D, ou seja, 13A menos 2C tem que ser igual a 3D. Então, a gente pode escrever D como 13A
menos 2C sobre 3.